Nós estamos no 15º domingo do tempo comum e na liturgia de hoje nós somos convidados a contemplar o amor misericordioso do Pai, este amor que se revela na pessoa de Jesus Cristo. E é com ele que nós queremos aprender também a amar. Nós somos convidados a amar com o bom samaritano, no qual nós vamos ver também no Evangelho. Que a graça de Deus esteja sobre nós e que seu Espírito possa nos conduzir. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa reflexão dominical com os leigos. Aqui estamos mais uma vez para dar nossa continuidade ao nosso projeto de levar o evangelho para as pessoas comuns a partir dos leigos. E hoje, 15º domingo do tempo comum, estamos refletindo sobre a parábola do bom samaritano. Conosco estão, como sempre, o nosso irmão Marco, a Marisa, que agora está juntada conosco de novo, e pela primeira vez o Frei Mateus Baliski. Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Padre Tinaca. Boa noite a todos, boa noite Padre Tinaca, boa noite Marisa, boa noite Frei Mateus. Boa noite a todos que nos acompanham aí no canal do Padre Tinaca. É um prazer estar aqui novamente. Esperamos aí os comentários de novo do pessoal, curtir o vídeo, compartilhar aí com os familiares, que está dando resultado aqui, a sementinha está crescendo aqui, Padre. Boa noite, Padre Tinaca, boa noite, Marco, Marisa. Eu agradeço pelo convite, é uma grande alegria estar aqui com vocês. E meditar a palavra de Deus é sempre uma grande graça. Então, muito obrigado pelo convite e que nós possamos crescer juntos na fé e no amor a Deus. Boa noite, Padre Tinaca, boa noite, Marcos, boa noite, Frei Mateus. É um prazer estar aqui novamente, né? Trabalhando essa palavra de Deus, para que possamos semear novas sementes também. E como de nosso costume, vamos iniciar com uma oração breve. Logo em seguida, vamos assistir o Evangelho e depois a reflexão do Evangelho pelo nosso irmão Marco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, com licença, podemos lhe fazer uma pergunta? O que devo fazer para receber em herança a vida eterna? O que está escrito na lei? Como você a lê? Amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. E ao próximo como a si mesmo? Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas quem seria o meu próximo? Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes que lhe roubaram tudo e o espancaram. Depois foram embora, o deixando quase morto. Por acaso,
um sacerdote que passava pelo caminho. Quando viu o homem, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou, viu o homem e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto, viu o homem e teve compaixão. Aproximou-se dele, fez curativo, derramando vinho e óleo sobre suas feridas. Depois o colocou em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou ao dono da pensão e recomendou: tome conta dele. Quando voltar, irei pagar o que tiver gasto a mais. Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ora, quem praticou misericórdia para com ele? Vá e faça a mesma coisa. No evangelho de hoje, continuamos a caminho de Jerusalém. Quer dizer, continuamos a percorrer esse percurso espiritual durante o qual Jesus prepara os discípulos para serem testemunhas do reino após a sua partida deste mundo. É nesse contexto pedagógico que vai aparecer a parábola do bom samaritano. E é difícil acreditar que essa história tenha mais de 2000 anos, né? E toda vez que você a ouve ou lê, parece recente. Para percebermos cabalmente o que está em jogo aqui, convém também ter presente o quadro da relação entre judeus e samaritanos, né? Pois trata-se de 2 grupos que as vicissitudes históricas tinham separado e cujas relações eram, no tempo de Jesus, bastante conflitosas. E, para resumir aqui, eles se odiavam, não é? E no evangelho que nos é apresentado, se você notar, ele é composto praticamente de perguntas. O erudito, que provavelmente é escriba, faz uma pergunta a Jesus. Jesus lhe responde com uma nova pergunta. Essa é uma forma de escrever e falar que certas culturas possuem para fomentar o diálogo, não é? Então o erudito foi até Jesus e ele está obviamente testando ele. E diz a Jesus: professor, que é um sinal de respeito, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Agora, a lei não significa os 10 mandamentos, significa a Torá, os 5 livros sagrados da Bíblia, assim como as descrições e pedaços da lei que nos levam a uma compreensão melhor e mais profunda de Deus. Tudo isso é chamado de lei. A resposta é previsível e evidente, de tal forma que o próprio mestre da lei a conhece. Amar a Deus, fazer de Deus o centro da vida e amar o próximo como a si mesmo. Jesus concorda. Até aqui a proposta de Jesus não acrescenta nada de novo àquilo que a própria lei sugere, né? A dúvida do mestre, no entanto, vai além, vai mais profundo. E ele diz: quem é o meu próximo? É uma questão pertinente nesse contexto, exatamente porque na época de Jesus, os mestres de Israel, eles discutiam precisamente quem era esse próximo, quem era o próximo. Naturalmente havia opiniões mais abrangentes
mas havia o consenso entre todos no sentido de excluir da categoria próximo os inimigos. De acordo com a lei, o próximo era apenas os membros do povo de Deus. No entanto, Jesus tinha uma perspectiva diferente dos fazedores de opinião de Israel. E precisamente para explicar sua perspectiva que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Essa parábola nos situa numa estrada de cerca de 30 quilômetros entre a cidade santa de Jerusalém e o oásis de Jericó. Na época de Jesus, era uma estrada perigosa, cheia de bandos armados. Ora, um homem não identificado, não se diz quem é, de que raça, qual é a sua religião, apenas que é um homem, né? Embora pelo contexto possamos entender que é um judeu. Ele foi assaltado pelos bandidos e deixado caído à beira da estrada, né? Foi ferido, abandonado e ficava lá necessitando de ajuda. Pela estrada passaram sucessivamente um sacerdote e um levita. Ambos passaram adiante, ou o medo de enfrentar a mesma sorte, ou as preocupações com a pureza legal, que o impediam de ter contato com um cadáver, ou a pressa ou a indiferença diante do sofrimento alheio impede-os de parar. Apesar de seus conhecimentos religiosos, eles não têm qualquer sentimento de misericórdia por aquele homem. Eles sabem tudo sobre Deus, lidam diariamente com Deus, mas no final não sabem nada de Deus, pois não sabem nada de amor. A sua religião é uma religião oca, de ritos estéreis, gestos vazios e sem sentido, de cerimônias luxuosas, solenes, mas não tem nada a ver com o amor, com o coração. Logo depois, pela estrada, passou finalmente um samaritano. Trata-se um desses que a religião tradicional de Israel considerava um inimigo, um infiel, longe da salvação e do amor de Deus. Entanto, foi ele que parou, sem medo de correr risco ou de adiar seus compromissos e interesses pessoais. Foi ele que cuidou do ferido e que o salvou. Apesar de ser um herege, um excomungado, mostrou-se alguém atento ao irmão necessitado, com o coração cheio de amor e, portanto, cheio de Deus. Jesus conclui a parábola dizendo ao mestre da lei que o interrogava: então vai e faz o mesmo. A verdadeira religião que conduz à vida plena passa pelo amor de Deus, traduzido em gestos concretos de amor pelo irmão, por todo irmão, sem exceção. O Evangelho sugere ainda que a vida plena não está no cumprimento de determinados ritos, mas no amor. Como exemplo, apresenta-se a figura de um samaritano que era um herege, que é capaz de deixar tudo para estender a mão a um irmão caído na beira da estrada. Vai e faz o mesmo, de Jesus a cada um dos que querem seguir o caminho da vida plena. Jesus está dizendo que ninguém herda a vida eterna. Ela é um presente. Você não ganha isso. Você não faz coisas para obtê-la. É um dom de Deus. Tudo que você tem a fazer é abrir seu coração, pois amar está no viver, e o viver está no amar. E não há separação sobre isso. Portanto, ao refletir sobre o evangelho de hoje, tenhamos em mente que o próximo é qualquer um que necessita de nós, seja amigo, inimigo, conhecido ou desconhecido. O próximo é qualquer irmão caído nos caminhos da vida, que necessita da nossa ajuda e do nosso amor para se levantar. Nesse gesto do samaritano, a igreja de todos os tempos reconhece um aspecto fundamental da sua missão, a de levantar todos os homens e mulheres caídos no caminho da vida. Muito obrigado, Marco, pela sua reflexão inspirada, como sempre. O nosso próximo é aquela pessoa que necessita a nossa ajuda e também o nosso amor, seja inimigo, amigo, como você falou. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Aqui, a partir desse texto do Evangelho, e já surgiu 3 perguntas que vocês vão me ajudar a responder. Já vamos começar agora a pensar nessas perguntas, começando a partir do nosso irmão Mateus. A primeira pergunta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo.
Qual foi o contexto dessa resposta do mestre da lei e quais escrituras que ele citou? Bom, como o Marco fez essa excelente reflexão do Evangelho, ele citou lá no início do diálogo que Jesus tem com o mestre da lei. Como nós sabemos, o mestre da lei, os mestres da lei são judeus e eles têm um conhecimento assíduo da palavra. Eu diria a palavra de Deus, mas para eles a palavra de Deus se resumia na Torá, né? Que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Especificamente, essa passagem que o mestre da lei cita, nós encontramos no livro de Deuteronômio. Quando se refere ao próximo, é claro que também nós podemos incluir o livro de Levítico. Ali, praticamente, está um grande resumo, digamos assim, da lei judaica, apesar que nós vamos ver que essas práticas, elas foram se desmembrando com o tempo, se tornaram mais de 600, né? Então, imagina você decorar, tem que decorar todas essas práticas, e Jesus quer tocar no cerne, que é praticamente o que resume tudo isso é o amor, né? Mas quando esse mestre da lei cita Deuteronômio, eu acho interessante pensar, porque para o judeu essa passagem é tão forte, inclusive quando nós vamos lá no livro de Deuteronômio, fala da necessidade de judeu decorar isso e ele trazer como que marcado nele, no seu coração, como uma espécie de tatuagem, algo que você não esquece mais. E esse amor ao próximo, como a si mesmo, depois vai surgir essa dúvida, mas quem é o meu próximo? E aí que Jesus vai mostrar para ele quem é esse próximo, que não se trata somente do próximo, que também um outro judeu, mas também um convite mais universal, eu acredito que nós podemos usar essa palavra, ou seja, Jesus quer mostrar para ele que esse amor não pode se limitar somente aos judeus, somente ao povo no qual eles consideram que foi o único povo escolhido, mas é um amor que se estende sobre toda a humanidade. Muito bem, Mateus, como que eu já esperava, né, que você daria a clara resposta a essa pergunta. E aqui tem algumas perguntinhas, né, numa só pergunta, porque o Marcos já explicou, né, já deu sua reflexão, e surgiram aqui algumas perguntinhas que ele vai ter que ainda clarificar para que as pessoas que estão nos assistindo, né, possam entender melhor a parábola. O mestre da lei não foi satisfeito com a resposta de Jesus e continuou a interrogá-lo. Então, Jesus lhe contou a parábola. O que significa esta parábola de modo geral? Também, para obter a melhor compreensão da parábola, o que significa as frases seguintes? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de assaltantes. Essa parábola é uma parábola, como eu disse no início, ela, mesmo tendo mais de 2000 anos, essa história, ela parece atual, né? Porque ela fala da nossa vida em si, né? A estrada era conhecida por bandidos e ladrões porque parte do caminho passava por montanhas muito altas com curvas sinuosas, como é a nossa vida, né? Nosso sobe, nosso desce diário. Portanto, era um lugar perigoso. E, de qualquer forma, o homem tinha sido vítima de ladrões. Eles o despiram, espancaram, de forma que foi deixado meio morto. Então, aqui está um homem deitado e pedindo por ajuda, e de repente um sacerdote passa por aquela estrada perigosa, mas quando viu, atravessou a estrada, correu para o outro lado. Estava indo para onde? Ele estava indo para Jerusalém. Ia fazer o quê? Ele tinha que estar no templo. E se pensasse que o homem estava morto, se ele o tocasse, apenas o tocasse, ele não poderia, por 7 dias, realizar nenhuma das cerimônias que o sacerdote devia realizar, pois seria considerado impuro. Então ele tinha uma desculpa. Ele tinha uma racionalização, como nós fazemos sempre. Sabemos o que são racionalizações. É o inventar uma desculpa para não fazer o que realmente deveríamos fazer, correto?
Mas nós justificamos isso para nós mesmos. Bem, eu tenho que servir as pessoas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. O sacerdote seguiu em frente. Então veio o levita. Agora o levita é como um sacristão. É alguém que trabalhava dentro do templo e ele ajudava o sacerdote a fazer e garantir que tudo estivesse limpo, em ordem, né? Ele também era muito respeitado. Agora, o que está sendo dito aqui é o quê? Não é uma questão de impureza do coração, mas uma impureza litúrgica, né? Ambos não queriam tocar os mortos. Mas ele está se perguntando, ele está se racionalizando. E se eu for lá e tocar esse cara, que pode ou não estar morto? Ele sabe o que vão fazer depois disso? Não sei. O que vou fazer com ele? Você vê o problema? É igualzinho nós no nosso dia a dia, quando visitamos pessoas caídas na rua. Talvez ele tenha sido colocado lá pelos ladrões para que outra pessoa venha, um inocente, e quando estiver ajudando, também for assaltado. Então ele cruza com o homem caído e também vai embora. Então vem um viajante samaritano. Agora você sabe que eles são da Samaria, eles não se gostam, os judeus e os samaritanos são um povo que estão brigados, né? E o samaritano vem, então Jesus diz que ele foi movido de compaixão. Esta é uma palavra muito importante, compaixão. Né? Não é apenas com o sentido de se compaixão, né? É uma misericórdia. A palavra judaica é excede, que significa misericórdia. Né? É uma dor e um desconforto interior que quando você quer estender a mão e curar alguém que está sofrendo e que ambos sofram com aquilo. Agora dizemos que quando Deus mostra a sua misericórdia, é Deus estendendo a mão, vendo nossa dor, experimentando-a como Jesus fez na cruz e querendo curá-la. Então é um tipo de sentimento muito profundo, não é uma coisa, acho que se eu fizer isso, eu faço minha boa ação do dia, sabe? Todo mundo vai pensar que eu sou um cara bacana e, né, que eu vou ser ético fazendo isso. Não é isso. É uma queimadura no coração, como o Frei diz. Ver a condição de um ser humano que precisa de ajuda e está desamparado. E o que o samaritano faz? Ele vai até ele, envolve nos braços ao redor dele, põe óleo nas feridas, limpa, põe ele no próprio cavalo, leva para uma estalagem, Deus sabe a que distância estava essa estalagem, e ele fica acordado a noite toda cuidando dele. De manhã ele ainda diz para o estalajadeiro, olha, vou te deixar pago aqui a nossa estadia, se ele precisar de mais alguma coisa, pode fornecer que quando eu voltar aqui eu pago também o que ele gastou. Isso é notável. Por quê? Porque seu coração está com esse homem. Ele é judeu? Esse homem, ele não é um judeu, ele não é um samaritano, ele é alto, ele é baixo, branco, negro, gordo, magro, não importa. Importa que seu coração toque a tragédia desse homem, e isso é a única coisa que importa. O samaritano é colocado na história como um cuidador, aquele que se importa. Um cuidador é alguém que nunca irá dizer, eu acho que vou fazer uma boa ação, vou ser gentil com alguém hoje. Não. O cuidador significa em seu coração, no seu íntimo, que ele se importa, ele se fez próximo. Pensando em Deus como nosso cuidador, e ele cuida de nós, cuidar não é apenas nos amar, cuidar é sair do seu caminho para nos ajudar e nos curar e nos fazer sentir, mais uma vez, alegres, pertencentes, felizes. Isso é o que o samaritano representa. Essas são as questões colocadas nessa bela parábola contada por Jesus. Muito obrigado pela resposta. E aqui temos a última resposta que a Marisa vai nos ajudar, né, a responder. O que significa a atitude do sacerdote, do levita e do bom samaritano? Nessa leitura, Jesus condena o falso cristão e a falsidade. O sacerdote, mediador entre Deus e os homens, e o levita, auxiliar desse sacerdote, deveriam expor a compaixão, a caridade e a humanidade diante do necessitado, uma vez que ambos tinham conhecimento da vontade de Deus, mas optaram por ignorar a situação do homem ferido. Eles representam as pessoas religiosas que conhecem as leis de Deus detalhadamente, mas não entendem o real sentido dela. São os egoístas de plantão, com um tipo de vida totalmente egoísta, mostrando a marca da nossa sociedade. Se não tomarmos cuidados, cuidaremos só de nós mesmos e de nossa família, e não podemos esquecer
da pergunta de Jesus. Se vocês amam o que vos amam, que recompensa terão? Está em Mateus 5,46. Já o samaritano, por outro lado, não pensou nem duas vezes para ajudar aquele homem ferido que ele nem conhecia. Ele provou a seriedade com que ele encara e pratica os valores ao próximo. E com esse exemplo de Jesus, é que nós seguimos aquele que provém a verdade, a fé e o que ama a palavra de Deus, o nosso verdadeiro Salvador. Muito obrigado, Marisa, pela sua explicação, né, de poder explicar a figura do levita, sacerdote e o bom samaritano. E algo interessante que eu peguei da explicação do Marco, né, aquela palavra recede, né, excede a palavra de misericórdia em hebraico. Isso agora levou a minha mente, né, para aquele momento da missa que rezamos, Kyrie eleison. Kyrie eleison é uma expressão grega que entrou no rito latim, né, na missa do latim. Então, sendo as palavras gregas, realmente a igreja não quis traduzir para o latim. Claro que a igreja pode traduzir, mas continuando sendo grego desse jeito, porque a palavra eleison tem a ver com Helios, que é a misericórdia em grego. E quando entramos mais ainda profundo em grego e pensamos na palavra de óleo, né, uma palavra muito antiga de óleo, a palavra Helios tem a mesma raiz com essa palavra de óleo grego. O que significa? Óleo tinha uma função curativa, né, de poder aliviar das dores, né, das feridas. Então, de rezar, Kyrie eleison, pedir a Deus, né, que ele possa nos curar, que ele possa nos aliviar dos nossos sofrimentos causados pelos pecados. Então, Jesus agora virá um bom samaritano nesse aspecto. Então, traduzindo para português, a gente tem Senhor, tem de piedade de nós. Mas isso vai além daquela expressão, daquele pedido do Senhor, tem de piedade de nós, para demonstrar Jesus como um bom samaritano. Ele que cuida da gente. Cada vez que a gente sai de Jerusalém para Jericó, a gente cai nas mãos da Satã, que é o diabo. Ele sempre vem ao nosso socorro para aliviar os nossos sofrimentos causados pelo pecado. Deus é aquele médico da alma que faz tudo isso. Então, falando da palavra grega de excede, de misericórdia, daí já lembrei de tudo isso e eu achei muito interessante para a nossa reflexão por esse domingo. E, mais uma vez, muito obrigado, Marco, muito obrigado, Mateus, muito obrigado, Marisa, pelas suas presenças aqui. Vocês responderam esse convite. Eu fico muito feliz, né, pela presença de vocês. Obrigado. E espero que na próxima vez, outra vez, se eu chamar vocês, convidar vocês, vocês com certeza vão estar presentes aqui na nossa sala online, na TV do Padre Tinaca. É um prazer estar aqui novamente, Padre Tinaca. Agradeço também a nossa mãe Marisa, nosso irmão Frei Mateus, né, que nos abrilhantaram aí hoje com essas belas explicações aí sobre o Evangelho, não é? E foi uma honra, né, estar aqui novamente com presenças tão ilustres aí, tão conhecedoras aí do Evangelho. Agradeço a todos e sempre que o senhor chamar, estaremos presentes, sim, padre, pode ter certeza. Obrigado mais uma vez a todos aí que nos acompanham aí. Eu também deixo aqui os meus agradecimentos. Foi uma grande alegria, inclusive parabéns também pela iniciativa. Isso é algo muito importante e eu penso que é justo e necessário para os tempos que nós vivemos as pessoas poderem ter um momento como este para se aprofundarem na palavra de Deus. Então, obrigado, Padre Tinaca, pelo convite
E obrigado também a Marisa e o Marco pela partilha. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. E precisar, tamo junto. Muito obrigada pelo convite, né? Hoje foi um dia muito especial, né? Que hoje eu me senti hoje eu passei o dia inteiro me sentindo um homem ferido. E com as palavras desse evangelho de um bom samaritano foi que eu me reergui, que eu estou aqui agora, né? Que muitas vezes nós somos o homem ferido, né? E nós esquecemos que tem um bom samaritano. E quem é esse bom samaritano, né? É o Senhor Jesus, né? Se hoje estou aqui falando com vocês, é porque Ele me ergueu, Ele curou as minhas feridas hoje. Eu quero agradecer muito pelo convite, Padre Chinaca, Marcos, Frei Mateus. Hoje está sendo uma grande vitória estando aqui hoje. Muito obrigado. E para as pessoas que estão nos assistindo, vocês têm uma responsabilidade para ajudar a gente, para ajudar o nosso canal. Compartilhe esse vídeo, dê um like e deixe ali na caixa dos comentários as suas perguntas, as suas preocupações ou alguma coisa de encorajar a gente vai dar uma resposta depois, tá? Deus abençoe vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.